Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Congestionamentos, obras, transporte coletivo, acidentes no trânsito são os dilemas e transtornos das grandes cidades e alvo de muitas reclamações. No programa de hoje vamos conversar sobre o trânsito da capital mineira, os desafios de quem dirige nas vias movimentadas da cidade, quais as melhores soluções para amenizar os congestionamentos e como a educação no trânsito é fundamental para evitar acidentes. Então, não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o consultor em mobilidade e assuntos urbanos e presidente do Conselho Empresarial de Políticas Urbanas da AC Minas, José Aparecido Ribeiro, o gerente de coordenação da mobilidade da BH Trans, Rogério Carvalho, e o professor da Escola de Engenharia da UFMG, do Departamento de Engenharia de Trânsito, Dimas Gazola. E claro, você, como sempre, é também convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o trânsito de Belo Horizonte. Mande e-mail para nós, melhor se você ligar, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos falar hoje do trânsito em Belo Horizonte. É um assunto querido e um assunto problemático, porque envolve pedestres, motoqueiros, motoristas, poder público, pensadores, engenheiros. Então, sugeriria que o nosso debate aqui fosse de uma lisura e de uma transparência muito grande, informando e, ao mesmo tempo, pensando o futuro. Então, começo com o Rogério. Como que você avalia a situação atual do trânsito em Belo Horizonte? Olha, não está bom, né? Isso é uma coisa que todo mundo sente na pele, né? Agora, eu gostaria de ressaltar que não é um problema de Belo Horizonte. É um problema hoje que todas as cidades do mundo vivem, não só as do Brasil, tá? Cada uma procura a solução mais adequada ou mais conveniente para ela, mas é isso que eu queria deixar claro, é um problema geral. Tá? A frota de veículos crescendo, as pessoas querendo utilizar mais o automóvel, né? Isso tudo é um problema. E você tem uma cidade consolidada que você tem um espaço restrito para essa circulação do veículo acontecer. Então, se a gente buscar uma etiologia da situação atual do trânsito em Belo Horizonte, você nomeou aí 3 causas, né? Primeiramente, a cidade que está consolidada não tem como expandir tanto mais as vias públicas, etc. Segundo, o aumento de veículos. E terceiro, depende do uso que as pessoas fazem. Tá. Quero ouvir agora o engenheiro Dimas. Como que você avalia a situação atual do trânsito em Belo Horizonte? Bem, como o Rogério disse, essa questão do trânsito, ela é uma questão hoje mundial mesmo, independente do desenvolvimento e das soluções de transporte que são aplicadas nas cidades, isso é recorrente. Agora, na minha concepção, e a gente que estuda isso há mais de 20 anos lidando nessa área, o trânsito ele é uma consequência do sistema de transporte que é implantado numa área urbana e de outros fatores decorrentes dessa organização das atividades dentro da área urbana. Então, nós podemos desmistificar um pouco, em vez de você colocar o trânsito como um problema, trabalhar o trânsito como uma causa desse sistema urbano conjunto com o sistema de transporte que é implementado nas cidades. Tá certo, nós vamos falar do sistema de transporte daqui a pouco. Queria ouvir o José Aparecido. Qual que é para você hoje o maior problema, se é que a gente consegue identificar? O maior problema no trânsito de Belo Horizonte. A cidade tem 130 gargalos. Ela tinha 150 com as obras que foram feitas recentemente na Cristiano Machado, na Antônio Carlos, no Boulevard Arruda. Esses gargalos diminuíram para 130. Então, nós estamos falando que a cidade precisa de 130 obras. Isso não, e não são obras qualquer, são obras estruturais, são viadutos, trincheiras,
túneis, para que o trânsito possa fluir. A cidade precisa de vias expressas, para que o trânsito possa fluir, para que em qualquer lugar da cidade que você estiver, se você entrar numa dessas vias expressas... Uma pergunta. É possível, por exemplo, desapropriar não sei quantas casas, quantas famílias? Não. Não. Então, Não como é possível. expandir essas vias? Com o que nós temos. É possível? É possível. Avenida Amazonas, Avenida Cristiano Machado, Avenida Antônio Carlos, Avenida do Contorno, não podem ter interrupção de tráfego. Por cima ou por baixo. Elas têm que se interagir para que em qualquer lugar da cidade que você estiver, você possa entrar numa dessas avenidas e sair do engarrafamento. Para que carros que não precisem passar em determinados pontos da cidade entre numa dessas vias e consiga sair dali. Né? A solução é obra, não tem jeito. Tá, eu quero ouvir o Dimas com relação às obras. Como que você avalia, você é engenheiro de trânsito, como que você avalia as atuais obras, né? De vez em quando eu ouço elogio, Boulevard do Arrudas, né? Enfim. Como que você avalia as atuais obras e a necessidade de obras futuras, a curto, médio e longo prazo? Essa questão da solução com base em obras, ela já vem sendo experimentada na história das cidades há quase um século. Então, a gente gosta de usar muito uma analogia que é quando você tem, por exemplo, uma pessoa obesa e ela está se sentindo incomodada, ela se sente sufocada, ela se sente estressada. É o que acontece com as nossas vias. As vias estão congestionadas, estão sentindo sufocadas. Aí você vai lá e faz o quê? Afrouxa o cinto daquela pessoa, ela tem um alívio. Mas você não combateu a obesidade. Ela continua com a obesidade, inclusive com males que vão provocar até a morte dela se você não combater a obesidade. O sistema de transporte na cidade, o trânsito, o tráfego, o congestionamento, ele é um sintoma de um mal maior. Se obras resolvessem esse problema, as obras realmente, em determinado momento, elas atenuam. No passado, você fazia um viaduto igual o viaduto Santa Teresa ou o viaduto da Floresta, eles duraram, funcionando bem, 30 anos, e depois começaram a dar problema. Jim, se eu estou entendendo bem, quer dizer, você não diz que as obras apenas são a solução. Não são a solução. Tem uma questão que é administração pública, uma questão que é o uso dessas vias públicas, que é a participação do cidadão. Agora, tem que ter obras, meu irmão, não? Eu estou explicando. Tá. O viaduto, esses viadutos, eles deram uma solução durante um tempo. Hoje, com o crescimento da cidade, com as dinâmicas da cidade, essas obras elas já nascem congestionadas, defasadas. Okay. Então, o que acontece? Não significa que você não vai fazer obras. Você tem que fazer obras, mas você tem que fazer obras dentro de uma lógica que você vai combater um mal maior. Se você faz uma obra sem essa lógica, ela, num segundo momento, ela cria para você um problema maior. Então, a obra ela pode ser feita, ela deve ser feita, mas ela não deve ser trabalhada com essa perspectiva de que ela é a solução. Porque se fosse, São Paulo é a terceira cidade do mundo que mais investiu em obras viárias na face da terra. E vai continuar investindo agora no monotrilho. E ela não resolveu. Nós temos o pior trânsito, os maiores congestionamentos. Por quê? Porque ela está afrouxando o cinto e não está atacando a causa. Belo Horizonte tem 2.400.000 e São Paulo tem 18 milhões. Se a gente caminhar na perspectiva de São Paulo, nós vamos chegar a 10, 16 milhões com os mesmos problemas deles. Então, nós temos uma chance de mudar essa lógica. Ô, Dimas, desculpe, eu vou passar a palavra para o Rogério, mas antes eu não resisto, eu queria fazer um comentário. A sua reflexão está me levando a pensar que obra não resolve, mas tem que ter obra. Tem que ter obra. Ok, Rogério, por favor. Tem que ter obra nessa outra lógica. Sem discutir que tem que ter obra, e tem, tá? Agora a gente tem que pensar também, obras são caras, tá? Recursos são escassos, precisa de investir em educação, saúde, um monte de coisa, inclusive na mobilidade. Não estou descartando segurança. Obra. Segurança, não é isso, tá? Agora, eu concordo um pouco com o Dimas. E existe um outro problema aí com obra, que é o seguinte, você faz uma via expressa na Avenida do Contorno, tá? Tem pedestre, tem gente que mora ali, tem uma série de coisas, tá? Uma série de atividades urbanas que vão ser prejudicadas por isso.
certo? Quando se fez a trincheira da Raja com contorno, por exemplo, o comércio todo do entorno perdeu, Morava faliu, perto. certo? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar é que o trânsito, ou a circulação, não é uma finalidade em si. Ela é uma consequência da distribuição de atividade na cidade. Então, talvez uma coisa que a gente precisa de fazer, a lei do uso do solo de Belo Horizonte já foi modificada nesse sentido, é de incentivar novas centralidades na cidade, de forma que as pessoas tenham mais serviço, comércio e emprego próximo da sua casa, para reduzir a extensão do deslocamento. Inclusive, permitir que determinados deslocamentos sejam feitos a pé. Né? Tá. Mas isso normalmente deveria ser uma escolha do cidadão, né? É um direito constitucional garantido de ir e vir. Não discordando do senhor, acho que sua reflexão é de fato muito madura. Mas o Zé Aparecido está aqui irrequieto. Qual que é o seu comentário rápido que a gente tem que chamar o primeira intervalo? coisa que, com todo respeito ao professor Dimas e ao nosso colega da BH Trans, a cidade é dinâmica. A cidade muda o tempo inteiro. Né? E nós temos que mudar com ela os paradigmas também. Né? Não adianta nós dizermos que obra não resolve com a indústria automobilística produzir. Está na mão da indústria automobilística 18% do PIB nacional. Okay, então nós 12% da mão de obra economicamente ativa. A presidente Dilma foi na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos convidar montadoras para vir para o Brasil. O povo pode comprar carro agora. Ele pode comprar carro e não tem para onde andar? Tá. Sinceramente. Então nós vamos falar desse dinamismo no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. O objetivo dessa campanha é, acima de tudo, a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. E fazer parte é estar em comunhão, é nosso dever de fidelidade para com a igreja. Faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o trânsito em BH. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Bom, eu volto com o José Aparecido, depois vou passar a palavra para o Rogério e nós vamos conversando devagar e sempre aqui. Então, José Aparecido, você falava de alguns gargalos na cidade e você defende a execução de obras e etc. Você poderia nomear para nós alguns gargalos inevitáveis na cidade hoje? Vamos lá no Buritis, vamos perguntar ao morador do Buritis o que ele acha de não se fazer obra no Buritis. Não tem condição. Raja com Barão Homem de Melo não tem condição mais de continuar do jeito que está. Né? Você tem naquela região lá, o Belvedere, precisando de obras. Por toda a cidade, a região lá do Ouro Preto, quem mora lá no Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro com Catalão. Catalão com Pedro II, o que se fazer na Catalão com Pedro II, não tem mais o que se fazer. O elevado Castelo Branco, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, né? A Tereza Cristina, você vem 4 pistas, de repente vira 3, de repente vira 2, de repente vira 1. Ok, então na sua visão, as obras são essenciais, tá Elas certo? são extremamente necessárias e mais, elas são urgentes. Perfeito. Agora, na reflexão do Dimas, é que é preciso toda uma outra concepção, obras também, mas a participação dos cidadãos, Claro. o uso, vamos dizer assim, racional das vias públicas. E eu passo a palavra para o Rogério, por favor. Olha, volto a falar, obras são necessárias. Agora, tem que ser avaliadas, inclusive, o prazo delas ou os impactos dela. Não só sobre a vizinhança, tá? Mas sobre o próprio trânsito. Então, um caso que ele citou é importante. Mário Werneck com Raja, por exemplo. Agora, qual é o reflexo disso? Você vai chegar mais rápido no congestionamento que já existe no trevo do shopping, certo? Então, leva uma outra obra lá, quer dizer, a coisa é mais complicada do que parece. 130. Por outro lado, nós temos, eu acho que um dos grandes problemas de Belo Horizonte é que, tradicionalmente, o sistema viário é todo voltado para a área central, tá? Então, eu acho que as obras mais urgentes que nós teríamos, que não são baratas também, tá?
é construir vias perimetrais, aproveitando, muitas já existem, é só pensar na ligação entre elas, tá? De forma a desviar tráfego do centro, porque boa parte do tráfego que atravessa a área central da cidade não tem destino nela, só usa a área central para atravessar. Posso fazer uma pergunta assim discreta? Eu só queria falar mais um pouquinho. Pode. O senhor é convidado. Com relação ao automóvel, né? O automóvel é importantíssimo para a economia do país, certo? Todas as pessoas têm direito a ter carro, tá? E utilizar o carro, tá? Mas vamos pensar numa forma mais racional de utilizar o carro, mais num padrão europeu que no padrão americano, que inclusive eles estão mudando. Mas, agora, para isso, nós precisamos ter um sistema de transporte público de qualidade, tá? Para você poder realmente ter uma utilização mais racional. Tá. E isso está começando a acontecer, quer dizer, nós já estamos com dois corredores de BRT, tá? Estamos começando o projeto de outros corredores, tá? O projeto do trem já foi contratado, do metrô já foi contratado, no trecho Barreiro-Calafate e no trecho Lagoinha-Savassi. Quer dizer, são coisas que vão acontecendo, mas não dá para acontecer tudo ao Todas mesmo de uma tempo. vez. Agora, já se está pensando, por exemplo, no rodízio de veículos para Belo Horizonte? Olha, Placa ímpar, Eu placas acho pares? o rodízio uma solução de curto prazo. Curto Não prazo. funcionou em lugar nenhum que foi implantado. Ela, Nenhum lugar. Num primeiro instante, ela dá um alívio, tá? Mas ao longo do tempo, ela não resolve o problema. Está aí São Paulo para nos mostrar isso. Se não tivesse rodízio, seria pior, mas ele sozinho não resolve. O rodízio, padre, é um atestado de incompetência do poder público e não tem conversa. Todos os lugares onde ele foi testado, ele deu errado. Bom, na verdade, assim, tão leigo no assunto que pensa mais filosoficamente que com os olhos do engenheiro, do administrador, Nós também. do consultor de mobilidade urbana. Então, veja bem, eu acho que tudo da vida de uma cidade conflui para o trânsito. Sabe, ali no trânsito nós temos uma diversidade incomparável. Pessoas da administração pública, pessoas civis, militares, pessoas transeuntes, moradores de rua, tudo conflui para o trânsito. Nós nos igualamos lá. Nos igualamos. Ou seja, os maiores problemas de uma cidade se encontram no trânsito. Então, por isso que acho que as obras elas são importantíssimas. Só que muitas delas, às vezes, chegam com atraso. É crítica da 40 anos. população. Eu não saberia dizer. E, às vezes, o sonho da população é ter um transporte público decente, de qualidade e que funcionasse para sempre. E ele não vai funcionar para sempre. A população aumenta e assim por diante, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Dimas. Ele está caladinho nesse bloco. Como que você avalia as atuais ou as obras mais recentes para o trânsito de Belo Horizonte? Boulevard Arrudas, Boulevard Andradas, BRT que está aí. Eu Está acho chegando, que, né? bom, eu só queria fazer um parênteses antes. Essa questão, nós não podemos cair nessa dicotomia de ficar a favor, contra a obra. Não é essa a questão. O que eu falei no início, nós estamos agora mudando de um patamar de pensar a cidade. Nós temos que passar para um novo patamar. E a gente tem que pensar agora em obras inteligentes. Né? Então, esse modelo de obra para desafogar o trânsito, para acabar com o congestionamento, Não é a mais não é inteligente. uma obra inteligente. Não quer dizer que você não vai fazer obras, você tem que fazer obras inteligentes. Em Singapura, eles fizeram isso, fizeram viadutos, trincheira. Agora, o que eles estão fazendo? Desmanchando, demolindo o que eles fizeram. Seul eles estão demolindo, Seul porque acabou com uma via expressa. fizeram obras assim, afogadinha. Tem uma interseção tal que precisa de fazer uma obra. Esse não é uma obra inteligente. Concretamente, o que o senhor chamaria para Belo Horizonte hoje de uma obra inteligente? Uma obra exemplo. inteligente. Um exemplo seria esse que o Rogério citou. Durante muitos anos se criticou que Belo Horizonte tinha um problema que era a concentração das vias radioconcêntricas em direção ao centro. Amazonas, Antônio Carlos, Cristiano Todas Machado, elas principais. todas confluíam para o mesmo ponto, ali para o Complexo da Lagoinha, etc. Se você faz obras reforçando essa centralidade, você agrava o problema no futuro. Você melhora num determinado momento, um gargalo ali, mas você agrava no futuro. Por quê? Você não muda o que a gente chama de morfologia da cidade. O sistema arterial continua radioconcêntrico. Então, uma obra inteligente seria você fazer uma estrutura perimetral
para ir ao longo dos anos. O Rodoanel, por exemplo. Não, o Rodoanel já é um outro, é uma outra característica de obra. Você poderia pegar obras, vias que hoje são consideradas vias secundárias e fazer obras nessas vias secundárias no sentido de transformar essas vias numa via mais perimetral. Eu te dou um exemplo. Sim, eu estou querendo um exemplo, que eu não entendi até agora. Tá, então vem cá. O centro da cidade deveria mudar de lugar. A organização da cidade. Não, você mantém hoje, porque o centro da cidade, há muitos anos, que ele tem uma demanda constante. Mas ele tem um tráfego de passagem que é pessoas que não vão para o centro, mas tem que passar pelo centro. Por lá, é o que eu tô então, falando, essas pessoas nós fizemos uma pesquisa, eu trabalhei na BH Trans, na época nós fizemos uma pesquisa que de todo o volume de tráfego de automóveis e de pessoas dentro da Avenida do Contorno, 50% não tem destino, nenhuma atividade dentro da Contorno. E o que se poderia fazer então? Se você tem essas alças, essas vias perimetrais, você tiraria 50% do tráfego de dentro da Contorno e não precisaria de fazer uma obra monumental. Rogério, por favor. Eu te dou um exemplo. Tá. Você hoje, se você está no Horto, na Esplanada, vamos dizer, na região leste da cidade, você quer ir para Venda Nova, você tem que ir até o Complexo da Lagoinha para pegar um dos dois. Agora, se você... Já existem vias, é questão de alargar, tem custo alto também e tal. Você consegue ligar a Andradas, que é a via 710, é do projeto Corta Caminho da Prefeitura. Você liga a Andradas até a Cristiano Machado. Na Cristiano Machado, essa avenida, ela se articula com a Bernardo Vasconcelos. Que na Antônio Carlos, já fez a obra, se articula com a Bernardo, Américo Vespucci. Agora isso tem que ser rápido, senão vai chegar atrasado. O que é isso? Isso é obra. Obra, ok, correto. Não, sim, mas a ninguém visão do contra Dimas a obra, não é isso. Não é a só visão contra do a Dimas obra. é muito interessante, ou seja, pode-se gastar menos com obras muito inteligentes e duradouras, né? Exato. Agora, eu queria ouvir de você uma obra inteligente, se ela é inteligente, ô Zé Aparecido. O monotrilho, o que você acha? É a solução para Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma, e não é a minha opinião. Há opiniões contrárias, nós vamos ouvir depois. É a opinião de todo o corpo de engenharia da cidade, das universidades, inclusive a PUC, o Conselho Regional de Engenharia, a Sociedade Mineira dos Engenheiros, todas as entidades que estão preocupadas com mobilidade urbana são unânimes em dizer que o monotrilho é a solução para Belo Horizonte. O monotrilho é mais barato que o BRT? Ele é mais caro do que o BRT, mas é muito mais barato do que o metrô. 4 vezes mais barato, aproximadamente, e pode ser construído 4 vezes mais rápido que o metrô também. E mais, sem desapropriações. Não precisa de desapropriações, pode ser construído à noite. Não isso que nós vimos no BRT, um verdadeiro absurdo. Uma obra que atrapalhou a vida de milhões de pessoas, ficou lá abandonada muito tempo, sem que ninguém falasse nada. Para chamar o intervalo, depois a gente volta. Nós voltamos já logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco, faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Trânsito em Belo Horizonte. Este é o tema do programa de hoje. Você enfrenta diariamente congestionamentos? Teme a imprudência dos motoristas? Então faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós 3209-0115. Participam conosco hoje o consultor em mobilidade e assuntos urbanos e presidente do Conselho Empresarial de Políticas Urbanas da Acminas, José Aparecido Ribeiro. O gerente de coordenação da mobilidade da BH Trans, Rogério Carvalho, e o professor da Escola de Engenharia da UFMG, do Departamento de Engenharia de Trânsito, Dimas Gazola. Rogério, eu volto com o senhor agora. O que o senhor acha do monotrilho? Olha, todos os modais têm seu lugar na cidade. Seja metrô, monotrilho,
BRT e o ônibus, o próprio ônibus. Né? O monotrilho, na verdade, ele é um modo que é utilizado no mundo inteiro em trajetos muito específicos, aeroporto, centro de cidade, né, ou Nova York, na ligação entre os vários terminais do aeroporto. Né. Não existe no mundo, tá, um monotrilho, tá, de alta capacidade. O mundo inteiro está de olho em São Paulo, está implantando um que eles dizem que vai transportar 48 mil pessoas. Se conseguir atingir isso, ótimo, o mundo inteiro vai mudar o conceito do monotrilho. Tá? Mas eu acho que é uma aposta arriscada ainda. Agora, de qualquer forma... Agora, existe um outro problema com o monotrilho, que é a interferência na paisagem urbana. Eu não gostaria de morar numa avenida que passasse um monotrilho debaixo da minha janela. Tá? Esse é um outro problema. Né? E ele não é tão barato assim. São Paulo calculou em 80 milhões de dólares o quilômetro, já está em 120. Tá? E tem um custo de operação bem mais alto do que outros modais. Tá? Entre o monotrilho e o VLT, eu preferi o VLT, por exemplo. Né? Igual BRT. Tá, ok. O que eu ia dizer é o seguinte, vir de Confins para o centro de Belo Horizonte de ônibus, eu acho que é pior que vir de monotrilho. Tudo bem, eu não discordo disso. Tá? Agora, um monotrilho entre, vamos dizer, a Estação Vilarim do metrô e o aeroporto, que atravessa uma área praticamente deserta, tá? Não vejo problema. Ok, Dimas, por favor. Não, só um pequeno comentário. Os modais, eles, da mesma maneira que nós falamos em obras inteligentes, nós temos que pensar os modais também para a sua faixa ótima de atuação. Cada deslocamento que você faz em termos de distância e de tempo, ele tem um modo que tem uma performance melhor. Se você quiser andar 100 metros, é melhor a pé, porque de carro, de metrô, de monotrilho, não funciona. Então, a cidade inteligente, ela vai ter uma matriz modal com o maior número de modos possíveis. E cada modo exercendo o seu papel mais eficiente para aquele deslocamento. Não há uma obra e nenhuma solução mágica. É errado. A cidade, Belo Horizonte, por exemplo, hoje ela está toda, praticamente, o transporte público, centrado no ônibus. Isso é um erro grave. Pois é. Porque o ônibus... É um que encosta, o outro que ultrapassa, o outro assume a terceira faixa. Porque o ônibus, ele é adequado... Está preso no congestionamento. O ônibus, ele é adequado para uma determinada faixa de deslocamento. E não para hoje, 90% dos deslocamentos são de ônibus. Da mesma maneira que o metrô nunca vai ser solução para tudo. O metrô, ele vai... Nos melhores metrôs do mundo, eles conseguem transportar 20% de toda a demanda. Os melhores metrôs. O de Belo Horizonte, que não é um metrô, ele o senhor transporta... diz isso, por exemplo, do metrô de Paris, de Munique? O único metrô do mundo que consegue uma performance maior, por conta dos anos que ele começou a ser construído, é o metrô de Paris. O metrô de Paris, ele... Fantástico, ele até é na fantástico. periferia da cidade. Ele tem uma rede, porque a gente sabe hoje, não é... Todos aqui nós sabemos que o metrô ele demora por quilômetro em torno de 1 ano para ser construído cada quilômetro. Então você põe aí, o metrô de Paris, foi até dado recente, a primeira linha de metrô com trilho e com motor elétrico foi em 1890 Isso é Londres, viu, Dimas? Londres é 1860. Então, agora, 1800 para agora tem quase já 150 anos. Mas esse metrô de Paris, ele andava puxado a cavalo, por tração animal, que não era chamado de metrô, mas já tinha trilhos. Sabe há quantos anos atrás? 350 anos. Bom, então, nosso país é ainda muito jovem, nossa democracia tem muito que aprender, inclusive no uso de recursos públicos e da participação do povo. Tenho aqui a participação de várias pessoas que eu gostaria de comentar. Bom, primeiro, Carlos Alberto Andrade, ele diz assim, Belo Horizonte virou um canteiro de obras em suas principais vias, mas o gargalo que existe para entrar no centro da cidade continua o mesmo, e por isso o trânsito fica intenso e o transporte público comprometido. José Aparecido. Se não bastasse, ele está certíssimo, se não bastasse o gargalo, você corre o risco, se não conhecer a cidade, ou até menos conhecendo, de ter a Zona Oeste como destino e parar na Zona Leste, porque não tem sinalização nenhuma. Né? Aquilo é um verdadeiro absurdo. Né? Aquilo ali
é a prova de que a cidade precisa de obra. E não é obrinha, não. É obra realmente que distribua o tráfego que chega das avenidas Cristiano Machado, que chega da Avenida Antônio Carlos e distribua. De preferência, obras Né? inteligentes. Obras inteligentes e que distribua. Não adianta você fazer uma obra como foram feitas na Cristiano Machado e na Antônio Carlos e o funil está lá. E pior do que isso é que não tem gestão daquilo ali. Fica lá à deriva de sinais. A cidade, inclusive, está à deriva de sinais. A cidade não tem um plano de emergência para atuar nesses 130 gargalos, que quem está nos assistindo sabe muito bem quais são. Né? Lá na Nossa Senhora do Carmo com contorno, né? E vários outras, região hospitalar, lá o pessoal que sai lá do Santa Efigênia, que sabe o que passa todo dia para sair dos bairros. Né? Não tem gestão. A cidade precisa de gestão. O que a PM fazia, o guardinha fazia do apito, né, aquele guardinha que em 1980 tinha 1.400 agentes de trânsito, guardinhas, com credibilidade, que a BH Trans não tem mais credibilidade, o guardinha tinha, atuava. Sabe quantos tem hoje? Não sei. Menos de 1.000. Tá, ok. Obrigado, Zé Aparecido. Eu queria agradecer o Carlos Alberto Andrade. Beto, fraterno abraço. Bom, você tocou no assunto aí, eu tenho que passar a palavra para o Rogério, né? E é um assunto também que às vezes incomoda muita gente. É o fato de que faltam agentes do trânsito para indicar, para sinalizar e etc. Eu nem sei se é o guardinha. Moralizar. Não sei, moralizar. eu achei assim meio romântico, entendeu? Para um trânsito caótico como é o nosso hoje. Mas eu acho que faltam agentes, Rogério. Vez ou outra, me desculpe, eu vejo um agente até quase que meio escondido, com a papeleta anotando multando. Placa. Né? Não quero criticar ninguém, eu acho que são muitas as frentes. Aí você já né? está... Desculpe, mas o agente de trânsito não multa. Tá. Tá? Ele não tem poder para multar. Antes tinha, hoje não tem mais, ok. Né? Hoje nós temos eu acho o efetivo pequeno, é uma parte da Guarda Municipal. Mas alguns da Guarda Municipal podem multar? Podem, a Guarda Municipal pode e a Polícia Militar também. Mas o efetivo da Polícia Militar no Batalhão de Trânsito também é pequeno. Se você pensar na cidade, no tamanho dela, nós temos um efetivo pequeno. 3.000 agentes precisam. Mas hoje esse são é um fato. Agora, agentes, existe um outro lado amarrado a isso, tá? Que o objetivo, na verdade, não é multar. Claro que não, Tá. Rogério. A gente Não reclama existe isso. a ausência do efetivo. Certo? Agora, as pessoas também têm que tomar consciência do papel delas no trânsito. Não, sem dúvida. É outra vertente. É concordo outra com você. vertente, né? Tá. Ok, tem mais participação aqui. O Rodrigo diz assim, o BRT não foi uma escolha feliz do governo porque é um investimento caro e que vai gerar um alto custo para manter todo o sistema, além do próprio veículo. Os ônibus BRT, o ônibus pertencerá a quem? A Prefeitura de BH ou a iniciativa privada? Dimas, por favor. Você quer comentar sobre o BRT? É polêmico, sabemos. O povo está querendo metrô, como se fosse resolver tudo também, né? Mais uma Podia vez, ter os dois, claro. Mais uma vez, essa questão dos modais que devem ser adotados na cidade tem uma série de parâmetros técnicos para você escolher o modal correto, mas nós sabemos também que na cidade existe uma série de interesses conflitantes, né? Interesses de grupos empresariais, interesses da sociedade, interesses políticos e etc. Então, no caso do BRT, eu considero o seguinte, ele é um desses modais que deveriam atuar na cidade. Não acho que é a solução o BRT para toda a cidade. Então, em algumas situações, o BRT, e ele foi uma questão muito de oportunidade para a Copa do Mundo, uma série de investimentos que estavam sendo canalizados. Quando se comparou o custo-benefício com outros modais e o tempo de execução, o BRT era o que garantiria a execução a tempo da Copa do Mundo. Mas eu acho que ele não é solução adequada para toda a cidade. E ele, nos locais onde ele está sendo implantado, mais uma vez, tem a questão do projeto inteligente. Existem problemas na obra do BRT. Só para citar uma questão, o BRT está funcionando como um trecho troncal. Ele vai ter que ser alimentado.
Sim, mas todo sistema... E ele, para ser E alimentado... haverá gargalos, né? E ele, para ser alimentado, o ideal é que ele fosse alimentado ao longo de toda a percurso. extensão. E ele está sendo alimentado basicamente nas extremidades. No centro. No centro e lá no Vilarinho. Ok, eu tenho que chamar o intervalo, a gente retoma o BRT aí, mesmo que há outras participações aqui sobre o assunto. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos logo, logo. Enquanto isso, ainda dá tempo. Participe com a gente. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o trânsito em BH. E aqui tem a participação do Itair Neubanner. Ele diz assim: eu acho que o BRT não irá resolver nada. Esse é só um jeito de gastar dinheiro público que poderia ser investido, por exemplo, na saúde. O fluxo de carro aumentou porque as linhas de ônibus não cumprem com os horários e só andam superlotadas. Então eu vou passar a pergunta para o Rogério, para ele comentar, né? Inclusive os gastos de dinheiro público aqui, porque são muitas as direções, enfim. Sua palavra, Rogério. A primeira coisa, tá? Vamos por partes. Ele está reclamando do ônibus que não cumpre horário, que chega tarde. Evidente, enquanto o ônibus andar, disputar espaço com o automóvel, tá? Ele vai enfrentar o congestionamento, ele vai atrasar, ele não vai conseguir cumprir o horário e tal. Por mais que você fiscalize, por mais que você tente, né, fazer a operação correta. Agora, o BRT. Na verdade, hoje, no mundo, o sistema de transporte de massa mais barato que existe é o BRT. Tá? Ele anda em via exclusiva, ele tem todo um sistema de uma tecnologia inteligente, que você controla onde está, você sabe o que está acontecendo, é um sistema bem organizado. Inteligente. Tá? Tem talvez, vamos dizer assim, um lado negativo de ocupar um grande espaço na via pública. E por isso é que não é bom em Belo Horizonte. Tá? Agora, hoje, no mundo inteiro, é o que está mais se usando. Se você citou Las Vegas, tem o BRT. Boston tem BRT, Istambul tem BRT. Tá? Mas a nossa questão, Rogério, eu acho que nós somos ainda muito pobres. Nesses lugares tem BRT, tem metrô, tem tramway, tem muitas outras coisas. Né? Agora, é o mais barato, é o mais fácil. Você falou, nós somos pobres. Começar por ele. Não considero um desperdício de dinheiro público de forma alguma. Tá? Correto. E o dinheiro público tem que ser usado para a educação, para a saúde, para a segurança. Exato, você tem que dividir e para o transporte tudo, também. Né? Transporte também, porque ele está reclamando do ônibus, quer dizer, melhora. Tá? Ok, rapidinho a participação dos outros dois. Dimas, por favor, rapidinho. Não, essa questão do espaço também, eu acho importante frisar o seguinte: não há espaço para tudo. Então, há que se tomar uma decisão de prioridade. É a mesma coisa, não é ser contra o carro, mas há uma questão de prioridade. Na falta de espaço, qual vai ser o privilégio e qual modal vai ter maior espaço? Você pode usar o carro, comprar o carro, a indústria automobilística pode continuar vendendo, mas você não vai ter espaço para usar o carro. É igual o celular. Todos nós não temos celular, todos nós não compramos, mas nesse momento eles não estão lá na mesa desligados, porque nós não podemos usar ele aqui. O carro na cidade é a mesma coisa. Nós vamos comprar o carro e não vamos poder usar ele em determinadas situações. E naquelas situações nós vamos ter que usar o transporte público de alta qualidade. De alta qualidade. De alta qualidade. Outra questão é, quando se fala que o BRT vai ou não resolver a solução do transporte, ou atender a expectativa dos usuários, nós temos que definir parâmetros para isso. O que é resolver? Tecnicamente, nós temos que ler. Nós queremos diminuir o tempo de viagem, é uma questão que as pessoas reclamam. Nós queremos tarifa mais barata, conforto. Nós queremos conforto, nós queremos sustentabilidade, nós queremos a questão ambiental resolvida. Então, quando eu elenco esses parâmetros técnicos, aí eu vou falar, o BRT vai resolver esse, ou qual desses ele vai resolver. Tem que fazer opção, né? Tem que fazer custo e benefício. Então, no caso do BRT, é deixar meu papel aqui de pesquisador, o BRT,
ele é realmente mais barato do que as outras tecnologias para implantação. Mas o BRT, ele não vai reduzir o tempo de viagem total do usuário, porque o usuário vai ter que integrar. Então, pode acontecer até do usuário ter um tempo maior. Agora, a capacidade dele, capacidade diária. A capacidade... Em torno de quantos mil passageiros? A capacidade do BRT, quando o BRT ele tem todos os seus componentes de projetos adequados, significa pista, estações e o veículo tem que ser um veículo próprio e todo o sistema de controle, ele pode, na teoria, atingir até 20, 25 mil passageiros por hora por sentido. Nós não temos exemplos, mas nós temos exemplos próximos disso. Eu acredito que o de Belo Horizonte não vai atingir essa ordem de demanda, mas ele vai... Né? Então, aí quando você compara com o metrô e com o monotrilho, essa demanda... Ok, antes de passar a palavra para o Zé Aparecido, quero agradecer aqui a participação do Itaí. Fraterno abraço, Itaí. A Maria Graça diz assim: devemos pensar nos direitos humanos. As pessoas estão sendo transportadas como gado. Passando a palavra para você e seu comentário, Zé Aparecido. Ela foi muito generosa. As pessoas estão sendo transportadas pior do que gado, né? E não tem muita alternativa. O modal que atende atualmente é o único que nós temos. E não é por culpa dos donos de ônibus, não. É por uma escolha errada que foi feita. É importante que ela saiba o seguinte: quem decide sobre isso não anda de ônibus, não sabe o que é a realidade de um ônibus. Então é por isso que você está vivendo, e isso é política. Né? Isso é coisa de política. Nós precisamos evoluir na política, porque as decisões é que definem o nosso futuro. Mas em relação ao BRT, nós não temos que ficar chorando, não. Nós temos que admitir que não é o melhor, né? Mas é o que nós temos e que precisa funcionar. Melhora, sem dúvida nenhuma, a qualidade do deslocamento, sobretudo para quem mora na região norte da cidade, melhora o conforto, melhora o deslocamento, sem dúvida nenhuma. Agora, ele não, isso é uma opinião nossa, ele não deve sair dali. Essa história de botar BRT na Avenida Amazonas, no anel rodoviário, na Avenida Pedro II, na Andradas, isso isso beira o absurdo. Não é esse o modal para vias estreitas. Nós já não temos vias para carros, né? E, mais uma vez, o monotrilho teria sido a solução para Antônio Carlos e Cristiano Machado. Ok, obrigado. Maria Graça, obrigado pela participação, fraterno abraço. Bom, tem aqui a participação do Gilmar, de Santa Luzia, diz assim: qual é a vida útil de uma pavimentação asfáltica? E ele faz a pergunta porque a Cristiano Machado foi quebrada lá, mas na verdade foi o concreto, né? Sem soluções visíveis para o trânsito. Então, alguém pode responder, Rogério, por favor? A vida útil depende do que você usa. Né? Depende da espessura do asfalto. Depende de uma série de coisas, inclusive do volume de tráfego que você tem em cima. Né? Se ele está falando com relação a Cristiano Machado, que tinha asfalto na via exclusiva e está sendo trocada pelo concreto, é exatamente porque o concreto tem uma vida útil muito maior, tá? E dentro do sistema BRT você não pode ficar toda hora recuperando pavimento ou coisa do vale. 25, às vezes até 30. Né? Agora, uma coisa que o Dimas falou aqui, que eu gostaria de falar, não é bem assim, a capacidade do BRT pode chegar bem acima dos 25 mil. Bogotá tem 35 mil por hora, né? Que é o exemplo maior que nós temos. Seul também. Aqui, vamos acelerar um pouquinho? Tá. Eu volto a dizer, e eu discordo do Dimas também quando ele fala que não ganha tempo. Ganha. A nossa estimativa é que entre Venda Nova e o centro vai ter mais ou menos 50% de tempo a menos. Tá? Que é um tempo que o cidadão tem para ficar em casa, para fazer outras coisas. Ok, Dimas, por favor. Eu quero discordar do Rogério num sentido... Eu fiz esse estudo, eu fiz o cálculo. O BRT ele vai ganhar tempo, o veículo andando na via. Agora, eu estou falando o tempo do usuário. O usuário que sai lá do bairro Maria Gorete, tem que pegar um ônibus, descer numa estação, esperar o BRT, entrar no BRT, andar, descer na Santos Dumont, depois da Santos Dumont pegar um outro veículo para ir para Savassi, ou então andar... O tempo total de viagem dele, eu tenho garantia, fiz cálculos, ele vai aumentar, não vai diminuir. Agora, uma pessoa que entrar no BRT, numa estação do BRT, e sair numa estação do BRT,
esse aí vai ter uma grande melhoria, vai ter um conforto, vai ter um outro padrão. Mas desde que ele entre numa estação, a origem dele seja a estação e o destino seja uma outra Dimas, estação. ficou claro? Vou voltar ao Rogério, por favor, Rogério. Eu queria lembrar o seguinte, Dimas. O sujeito sai do bairro dele, chega na estação. Isso ele faz no ônibus que vem até o centro, parando ponto a ponto. E o tempo é menor. Tá? Você sai do seu bairro, chega na estação. Na hora do pico, a cada 3 minutos tem um ônibus saindo, então ele não vai esperar muito. Tá? Dali, se ele vai para o centro, ele vai ter uma linha direta, que não para em nada no meio do caminho. Tá? Ele ganha tempo. Por outro lado, é bom lembrar que muitas das ligações que existem hoje vão ser mantidas. Tá? Então, se ele quer ir para Savassi, ele vai ter um ônibus que deixa ele na Savassi. Ele não vai usar o BRT. Ele vai no corredor, é BRT, e depois ele entra em... Ok, Rogério, brigadão. Quero agradecer a participação do Gilmar. Fraterno abraço. Tenho ainda uma pergunta aqui do Jaime, de Ribeirão das Neves. E o metrô? Qual a solução para ele? O metrô Lagoinha Savassi não resolve o problema de quem mora em Betim, Lagoa Santa, por exemplo... Monotrilho resolveria o problema de Betim, tem projeto pronto para Betim. Projeto ou estudo? Projeto mesmo, projeto que mostra que é viável. Inclusive a Prefeitura de Betim, de Contagem, estão se antecipando, estiveram conosco em São Paulo visitando a obra do monotrilho e ficaram encantados e sabem que dá certo. Agora, em relação ao que nós estamos falando aqui do BRT, nós temos um outro problema do BRT, que é a alimentação. Os troncais do BRT, as carrocerias de ônibus que atendem hoje, realmente não são as mais adequadas para isso. Ok. Bom, eu acho que a gente teria muito mais assunto aqui, por exemplo, educação no trânsito, a participação do cidadão, o cidadão que pode ligar para o 156, enfim, é muita coisa. E espero não ter reproduzido nesse debate aqui o caos que às vezes acontece no nosso trânsito. Agradeço imensamente a simpatia do Rogério, a participação do Dimas e do José Aparecido, e vamos conversar outras vezes aqui. Muitíssimo obrigado. 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 Antes de encerrar o programa, lembro mais uma vez a campanha que está nas nossas mãos. Fazer parte para construir a Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.